saúdo a todos com a paz de Cristo Jesus. Amém, amém, amados. Gê, você já se preparou para cantar no congresso? Você separou o único louvor para trazer naquele congresso? E quando você chega no congresso, alguém antes de você canta aquele louvor? Não, né? Fala, pastor, eu não canto, então não vou ter esse problema. Mas quem prega passa por isso. E eu já cheguei aqui, a irmã Elisete falou algo que falou muito ao meu coração. Eu saudei a todos com a paz de Cristo. Não, com a paz de Cristo Jesus a todos. Amém? E a irmã Elisete falou algo ali que veio de confirmação ao meu coração. Ela falou que hoje só não recebe quem não quer. Amém? Quando eu cheguei aqui, a nossa irmã Juliana estava aqui, Deus falando de forma tremenda e gloriosa aos nossos corações. Aí depois a irmã Elisete vai e fala assim: eu vou deixar o pastor numa situação tão difícil, André. Até porque ainda bem que você está aqui, que se ficar muito difícil eu te chamo. E aí ela vai e chama a nossa irmã Juliana. E a irmã Juliana vem, ainda bem que ela trouxe o anjo Gabriel para me ajudar. E a irmã Juliana vai, o Carlos, e lê justamente o texto que eu separei para ministrar essa noite. Eu peço a Deus que Deus nos dê graça para poder tentar extrair algo mais desse texto ainda essa noite, em nome de Jesus. Vamos voltar lá para o livro de Lucas. Na verdade eu ia ler em Mateus, já que já foi lido em Lucas, eu vou voltar a ler Lucas 8, aleluia, a partir do verso 22. A minha tradução da Bíblia que estou usando está dizendo o seguinte: a tempestade é neutralizada por Jesus. Amém, queridos? Vou ler mais uma vez o texto que diz que a tempestade é neutralizada por Jesus. Amém? Pode ir. Eu vou ler aqui o texto e depois eu vou fazer algo antes da mensagem. Vamos ler o texto em nome de Jesus, tá? Já está na King James aqui, a Diana já colocou. Eu vou ler o versículo 22 e eu queria pedir que a igreja estivesse lendo o 23, eu leio o 24 e a igreja faça isso no 25. Amém? Amém. Só um vai ler comigo? Amém, igreja? Me ajude aí, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, Jesus pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu, e sobreveio a tempestade grande tempestade, forte vento, de modo que o barco para ser inundado, e eles corriam risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, Mestre, estamos a ponto de morrer. E ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. E tudo então acalmou e houve perfeita paz. Jesus foi então, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e a onda se obedecer? Amém, amados? Podem sentar em nome de Jesus. Eu queria fazer algumas perguntas aqui. Eu queria perguntar: quem aqui além de mim é discípulo de Jesus no século XXI? Amém, queridos? Nós estamos aqui porque somos discípulos de Jesus no século XXI. Aquilo que os 12 iniciaram lá no início da história da igreja, e isso vem se perpetuando e vem acontecendo, e a igreja vem sendo perseguida a ponto de chegar em vidas de tantas pessoas, mas o evangelho ele vai avançando e chegou até o dia de hoje, e aonde nós podemos declarar que nós somos discípulos de Jesus. Só que para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos de ouvir falar sobre Ele, desejar conhecê-lo e desejar servi-lo. E isso, no período que nós vivemos, normalmente ele vem pelo ouvir da palavra, como sempre foi. A gente ouve a palavra, toma uma decisão pública de fé diante de Deus e dos homens, e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. E a segunda atitude, que pode ser no mesmo dia disso aí, é passar pelo batismo nas águas. São as evidências de que eu ouvi
criei e tomei decisões pautadas naquilo que eu creio. É isso que a palavra nos ensina, é isso que Deus nos orienta. Pastor, eu já recebi a Cristo, mas ainda não passei pelo batismo nas águas. É importante que passe o quanto antes, em nome de Cristo Jesus. Pastor, eu tenho que consertar isso ou aquilo antes para poder passar pelo batismo. A Bíblia não orienta você a fazer isso. A Bíblia diz que se você ouviu, creu e entendeu por que ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou e para onde ele foi, a Bíblia diz que nós temos que urgentemente passar pelo batismo nas águas. Isso nos torna discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, antes de entrar na mensagem, eu queria compartilhar uma história muito conhecida, talvez conhecida até por todos, mas conta-se uma história de um grande alpinista, alguém que tinha uma experiência muito grande em escalada, em altas montanhas. E esse alpinista, ele tomou uma decisão uma certa vez, ele era cristão como eu e você, ele era discípulo do Senhor, assim como eu e você, e ele tomou uma decisão, Gabriel, de escalar o pico do Everest, o pico mais alto do mundo. E ele tomou essa decisão de fazer isso. Ele falou: eu não quero ninguém junto comigo, eu quero subir sozinho, porque eu quero bater esse recorde, eu quero ter essa marca para mim. E aquele homem, um homem que tinha experiência com Deus, assim como nós temos, já chorou na presença do Senhor, já chorou de alegria, já chorou de tristeza. E aquele homem decidiu fazer isso e pegou seus equipamentos, colocou nas costas e começou a escalar aquele monte. E a história vai dizer que aquele homem começa a escalar aquele monte, começa a usar seus equipamentos e começa a aplicar ali todos os seus equipamentos de segurança. E antes dele iniciar a sua escalada pela manhã, ele parava, fazia a sua oração diária e começava a fazer os seus afazeres. E todo dia, quando ele parava, levava vários dias para subir aquele monte. Estava numa época muito fria. E aquele homem tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele começa a escalar aquele monte, E um certo dia ele viu que estava chegando já no topo do monte. E ele falou: olha, acho que eu vou tentar subir o restante que dá, mesmo sendo de noite. E a história diz que aquele homem, tentando escalar aquele monte, ainda pela madrugada, ele continua a escalar e de repente um daqueles grampos que ele tinha prendido na pedra se desprende. Ele começa a vir rolando de cima a baixo daquela montanha. Ele vai rolando e vai batendo aqui, vai batendo ali, não perde a sua consciência, não se machuca muito, mas ele vê que está caindo em queda livre, quando de repente ele sente um travar da corda. E ele segura a corda. Ele consegue perceber que ele não tinha batido no chão, que ele não tinha se machucado muito, e ele conseguiu observar que o que sobrava da corda na mão dele não passava de meio metro. Ele sabia que não podia mais tentar descer alguma coisa. A visão dele já não conseguia enxergar nada pela hora da madrugada, não conseguia ter visão nenhuma. E ele começou naquele momento, sem saber o quanto faltava para cair, não tinha forças mais para poder subir, o frio era muito intenso, a boa parte dos seus equipamentos foram despingolando, soltaram-se dele, e aquele homem lembrou-se que ele tinha um Criador. E a história diz que aquele homem, lembrando que ele tinha um Criador, ele começa a falar com Deus. Ele fala: Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor, eu preciso de uma ajuda, porque eu pedi que ninguém viesse, ninguém sabe o que aconteceu comigo, estão achando que eu estou em segurança, e eu estou numa noite muito fria, e se ninguém vier me socorrer, Senhor, eu vou morrer aqui de hipotermia, eu vou morrer congelado aqui nessa montanha. E aquele homem orando dessa maneira, de repente ele escuta uma voz que disse para ele: corta a corda. E aquele homem, ouvindo aquela voz, ele tentava passar o pé, tentava arrumar um meio de tocar alguma coisa embaixo e não sentia nada. E aquele homem falou, ficando duvidoso com aquela voz, duvidoso com aquele pensamento, achando que aquilo era o pensamento dele. Ele vai e não corta a corda, ele continua orando ao Senhor, e ele fala: Senhor, eu preciso de uma ajuda, envia alguém para poder me ajudar, que passe uma aeronave, que alguém sinta a falta de mim, que alguém tente falar comigo e não consiga, através do rádio de comunicação, vai ver que eu estou em perigo e alguém vai vir me ajudar. E de repente a voz fala com ele de novo: corta a corda. E aquele homem, quando insiste em oração, não dá ouvido àquela voz, ele passa ali horas e horas, e o frio começa a tomar conta. Aquele homem já começa a não sentir mais os dedos, começa a não sentir mais as mãos, começa a não sentir mais os braços. E aquele homem dá um nó na corda, quando ele começa a perder suas forças. E no dia seguinte foram procurar aquele homem e acharam aquele homem morto, congelado a 1 metro do chão. Sabe o que essa história quer dizer? Às vezes, aquilo que os nossos olhos não veem impede de Deus agir na nossa vida. Você sabe qual é a maior evidência, o cenário mais perfeito para acontecer um milagre? Impossibilidade. Para algo se virar milagre na minha vida e na sua vida, tem que ser algo impossível. Para algo se tornar milagre na minha casa, na tua casa, na minha família, na sua família, aquilo tem que se tornar impossível. Porque se for possível, você nunca vai dar honra ao Senhor, porque você vai achar que foi você que fez. Só que há momentos da nossa vida que Deus limita a nossa visão, limita a nossa audição, tira todo o recurso externo, porque Ele quer efetuar um milagre. E para Ele efetuar um milagre, o cenário tem que estar junto com a impossibilidade.
E essa história que nós acabamos de ler vai contar um fato muito interessante, porque a história vai dizer que quem entra no barco é Jesus, e quem ele convida são os seus discípulos. Amados, eu queria que você entendesse que às vezes a gente olha para a nossa casa, olha para a nossa vida, olha para o nosso trabalho, e o cenário é exatamente esse: eu sirvo a Jesus, eu sou discípulo dele, eu estou obedecendo às suas ordens, ele está no barco comigo, ele está na minha casa, ele está no meu trabalho, mas ainda assim a tempestade se levanta. Que coisa incrível, nós somos, como que pode? É discípulo, obedecendo a voz do mestre, ele não foi em desobediência, e ainda assim a Bíblia diz que num lugar onde era impossível, a mensageira da noite já falou sobre isso, onde era impossível do mar, do lago levantar ondas fortíssimas, a Bíblia está dizendo que um lago começa a virar um mar. Um lago começa, aquilo que era improvável começa a acontecer, porque Deus queria realizar um milagre. E às vezes nós começamos a passar por lutas, por problemas, por dificuldades. E às vezes a gente olha para o cenário em volta e começa a tentar entender. E começa a viver como aqueles discípulos. Apesar de estar obedecendo a voz do mestre, apesar de estar no mesmo ambiente que o mestre está, apesar de estar tudo cooperando para o bem, ainda assim as coisas estão erradas. Quantos de nós vivemos isso? Quantos de nós estamos tentando trilhar o caminho mais correto possível? Nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos, somos falhos, mas ainda assim a gente tem se esforçado ao máximo para obedecer a voz dele. Convidamos ele para estar conosco durante o dia, acordamos e dizemos: Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor me concede, esteja comigo durante todo esse dia. Pai, esteja na minha casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, começa a cuidar do emprego, começa a cuidar da saúde, a gente começa a apresentar ao Senhor as nossas necessidades, e Ele está presente, mas ainda assim a tempestade se levanta, ainda assim o lago vira o mar, ainda assim aquilo que era bênção começa a parecer maldição, ainda assim aquilo que parecia ser algo muito tranquilo, que não tinha como dar errado, começa as coisas a darem errado, e parece que as coisas que começam a dar errado são a vontade do inimigo, só que não. A história vai dizer que não foi vontade do inimigo, foi vontade do próprio Deus, permissão do próprio Deus, querendo gerar intimidade. Por quê? Porque a maior condição, a melhor condição para se gerar o milagre é a impossibilidade. E às vezes nós entramos aqui essa noite, vivemos o impossível. Vivendo o impossível, porque às vezes o cenário, olha, nós fizemos tudo certo, mas ainda assim as coisas começaram a dar errado. Fizemos tudo certo e ainda assim as coisas começaram a fugir do trilho. Nós não andamos pelo mar, nós viemos pelo lago, e ainda assim, vindo pelo lago, o lago vira mar, fica revolto, o mar fica bravo, o vento fica mais forte ainda. Só que ainda assim, nós precisamos de entender que quem está no barco é o Senhor. Precisamos de entender que quem está no controle do nosso trabalho é o Senhor. Precisamos de entender que quem cuida da família é o Senhor. Precisamos de entender que quem traz de volta aquele que se foi é o Senhor. Agora precisamos de entender que aquele que cura é o Senhor, é Ele que cura, e Ele continua presente. Aleluia. E às vezes a gente fica sem entender, fala: Senhor, mas por que todo o cenário estava ao meu favor e de repente eu começo a ver que tudo começa a virar ao contrário? Por que as coisas estavam dando tudo certo, Carlos, e as coisas começam a se inverter e começam a dar errado? Por que essas coisas acontecem? Será que alguém jogou assim ou sou eu que jogo assim? É só eu que jogo assim? Não, acredito que não. Acredito que muita gente joga desse jeito. Às vezes a gente faz tudo certo e ainda assim as coisas começam a dar errado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. E o que eu faço quando as coisas começam a dar errado? O que se deve fazer quando as coisas começam a dar errado? A palavra de Deus, ela fala que nós não devemos andar ansiosos por coisas alguma. A palavra de Deus fala: não, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Isso que a palavra de Deus diz. Só que a Bíblia diz que Jesus estava nesse barco. A Bíblia diz que Jesus, por estar nesse barco, ele estava dormindo. A Bíblia diz que ele pega o texto de Marcos, se não me engano, vai dizer que ele foi lá para a proa do barco e ele vai lá e começa a dormir. Ele fica lá tranquilo, relaxado naquilo ali, porque ele sabia de tudo que estava acontecendo, acompanhando tudo, porque ele está no barco, ele está na casa, ele está na família, ele está na saúde, ele está nos médicos. É ele que julga a causa, pastor. Não tem um juiz que é muito contra. Olha, tem um juiz que ele julga sempre a favor de A ou de B. Eu quero dizer para você que quem está no controle de todas as coisas não é o juiz. Quem está no controle não é o advogado. Quem está no controle não é o médico. Quem está no controle não é o homem. Quem está no controle é ele. Quem está no barco é ele. O discípulo é você e convidou para estar contigo. E eu quero dizer para você, por pior que o cenário esteja, acredite que Jesus ainda está no barco. Uma coisa é dizer e outra coisa é viver. Uma coisa, né, o pregador, né? Uma coisa é você sair como ouvinte e outra coisa é você estar aqui em cima. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, às vezes o cenário que nós vivemos muito semelhante a esse, nós temos duas opções.
de escolha. Ou a gente entende que quem está no controle de todas as coisas é Ele e ficamos calmos, ou a gente vai fazer como os discípulos a qual Ele repreende. A história vai dizer que os discípulos, quando eles começam a perceber a gravidade do que estavam vivendo, os discípulos, quando começam a enxergar o problema, o tamanho da tempestade que estava vindo sobre eles, eles começaram a temer a morte, talvez temendo o fim do casamento, talvez temendo a perda dos filhos do caminho que não se deve, talvez temendo a perda de emprego, talvez temendo talvez a perda do sustento, porque eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que quem sustenta a igreja, qual sou eu e você, é Ele, o noivo é Ele, quem sustenta é Ele, quem cuida é Ele, quem abre porta é Ele, e a Bíblia diz que porta que Ele abre ninguém pode fechar, só que a porta que Ele fecha também ninguém pode abrir. Isso simboliza que quem está no comando é Ele. Ainda que o mar se levante, ainda que o vento seja contrário, ainda que o cenário seja de destruição, eu quero dizer que quem está no controle é Ele, quem controla o vento é Ele, quem controla o mar é Ele, quem controla o gerente é Ele, quem controla a empresa é Ele, quem cuida da saúde é Ele, aleluia, quem cuida da casa e da família ainda é Ele. É Ele que cuida. Só que nós seres humanos temos isso, né? A gente acha que cuida, acha que sabe fazer, acha que sabe cuidar, acha que sabe controlar, acha que sabe planejar, acha que não sabemos nada. Não sabemos nada, porque às vezes Ele está presente, a orientação é dele, tudo é dele, só que as coisas fogem ainda assim do controle. Mas foge do controle da visão e da mente humana, porque no controle dele está tudo sob controle, porque é Ele que está no comando, é Ele que está direcionando, é Ele que está mandando, olha filho, sai daqui, vem para cá, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia vai dizer que aquele homem sai em obediência à voz de Deus, e Deus faz promessas, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela tem promessa sobre a vida daqueles que obedecem por Ele. A Bíblia não vai dizer que Deus tem promessa de quem sobe monte, a Bíblia não vai dizer de quem ora muito, a Bíblia vai dizer que o sacrifício ainda é até bom, mas Ele vai dizer, olha, a obediência é muito mais válida do que o sacrifício. Eu não estou ignorando um monte, eu não estou dizendo que orar você não deve orar, não. A Bíblia diz que nós temos que orar e orar sem cessar, isso que a palavra diz. A Bíblia diz que eu tenho que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, então é um momento de busca. Só que muito maior do que isso, Deus tem prazer na minha e na sua obediência. E obedeceu o que, pastor? Obedeceu o Senhor como pastor da igreja? Também. Mas não adianta você obedecer o pastor aqui ignorar o seu chefe lá no seu trabalho porque você não simpatiza com ele. Não adianta você obedecer o pastor aqui e não honrar o teu marido em casa, não honrar a tua esposa em casa. Não adianta nada você obedecer o pastor aqui. O pastor não salva ninguém. A única responsabilidade que o pastor tem é de orientar biblicamente, de trazer alimento espiritual, de trazer alimento que é a palavra de Deus, aleluia, essa que é escudo e broquel, essa é a finalidade do pastor. Não adianta esconder do pastor, sendo que se o pastor vê, não, mas quem não pode ver, aleluia, ele vê todas as coisas, é Ele que comanda, é Ele que direciona, é Ele que pode, aleluia, fazer alguma coisa em prol da sua vida, Ele. Só que a Bíblia diz que os olhos dele, do Senhor, daquele que reina para todos sempre, estão em todos os lugares, contemplando a quem? Os bons e os maus. Qual é a qualidade que eu me encontro? Qual é a qualidade que eu me encontro? A qualidade dos bons ou a qualidade dos maus? Como é que eu sou visto no campo espiritual? Se houver uma conversa como houve na época de Jó, qual é a resposta que Deus vai dar a meu respeito? Ele pode dizer, olha, Satanás, esse aí, ó, o pastor Eduardo, quando está no altar é uma bênção, mas quando chega fora do altar ele não é nada daquilo. Ele faz coisa errada no trabalho, ele faz coisa errada em casa, e tudo na vida dele é errado, só no altar que a vida dele é certa. Será que eu sou visto assim? Eu queria que você fizesse uma reflexão. Como é que é a sua vida? Como é que é a sua vida quando você está no lugar sozinho? Como é que é a sua vida quando está na internet? Como é que é a sua vida quando começa um assunto que você não deve participar? A palavra de Deus vai dizer, nos Salmos vai dizer o seguinte, que nós não devemos nos acertar a roda de quem? De escarnecedores. Amados, cuidado com o ambiente, porque às vezes eu sou muito santo aqui e gosto de um assunto que difama a vida de alguém. Eu gosto de participar de assunto que vai envergonhar alguém. Eu gosto de participar de assunto e estar no meio do ambiente. Amados, eu quero dizer que se Jesus estivesse nos dias de hoje, em muitas igrejas, ele estaria no banco. Sabe por quê? Porque ele andava no meio dos pecadores, ele andava no meio das prostitutas, ele andava no meio de pessoas que a sociedade julgava, aleluia, que eram dignos de receber a presença. Só que a Bíblia diz que onde Jesus estava, ele não era influenciado pelo ambiente, mas ele influenciava o ambiente. Amados, Deus não está dizendo que você precisa de se privar de alguns lugares, só que Ele quer que você seja luz e sal aonde quer que você esteja. É isso que a palavra diz. Sabe por quê? Porque dentro de nós habita uma presença. E essa presença chama-se Cristo Jesus.
Só que há momentos da nossa vida que é um momento exatamente parecido com esse do barco. E eu quero dizer para você, querido, para a gente poder estar finalizando aqui por conta do horário, eu queria que você analisasse em nome de Jesus de como é que tem sido o seu comportamento. Eu queria que você analisasse essa situação e começasse a observar e dissesse: olha, pastor, realmente a minha vida é exatamente isso. Quanto mais eu busco, parece que mais o mar se levanta. Quanto mais eu me aproximo, parece que quanto mais eu me aproximo, o mar se levanta. E quanto mais eu busco, as coisas começam, parece que fogem do lugar. Eu quero dizer para você, querido, isso não é exclusividade tua. Isso aconteceu com os discípulos. Isso acontece com o pastor, isso acontece com o obreiro, isso acontece com inúmeras pessoas. E essas coisas que se levantam, elas não se levantam com propósito. Eu sempre falo sobre isso quando eu prego sobre o fogo do Ourives, né? O fogo do Ourives é um fogo que não vem para destruir. As provas, elas não vêm para te destruir, mas elas vêm para te fortalecer. A gente aprende que caminhada no deserto, o deserto é um lugar que separa os bons dos maus. Deserto é um lugar que separa dos santos do ímpio. Deserto é um lugar que separa de quem é e quem não é. Porque sabe por quê? Porque no deserto, aquele que é fraco, ele para e olha para trás. Mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele entra no deserto, se fortalece no deserto e ele sai muito mais forte no deserto. Porque o deserto é um lugar que mata, sabe quem? Mata os fracos. Deserto mata o joio. O deserto é um lugar que vai separar o bom do ruim, o santo do profano, o que fala a verdade do que fala a mentira, daquele que prega e não vive. É o deserto que separa esse ambiente, amados. E talvez a situação que estejamos vivendo hoje é exatamente essa. Talvez não é um lago, pastor, mas é um deserto. Deserto é um lugar que não tem água, deserto não tem sombra, deserto não tem remédio, deserto não tem nada. A única coisa que tem no deserto: sol quentíssimo de dia, frio muito forte à noite e animais peçonhentos que podem matar com uma leve picada e tirar a vida de pessoas. Sabe o que você depende do deserto? Exclusivamente de alguém que te proteja. E no deserto somente o Senhor pode guardar. No deserto somente Deus pode mudar. No deserto somente o Senhor guarda, cuida, liberta, transforma e fortalece. Quem sai do deserto sai muito mais fortalecido de quando entrou. Aleluia. A Bíblia fala sobre uma história que a gente usa de maneira errônea. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo anterior vai dizer: aprendi a ter fartura e padecer necessidade. Aprendi a viver com frio ou ausência de calor. Aprendi a passar por privações. Como é minha vida quando eu estou na privação? Que às vezes dá glória a Deus quando tudo vai muito bem. Todo mundo dá glória a Deus. Exaltar o Senhor quando as coisas estão muito bem, a despesa está cheia, o guarda-roupa está legal, a conta bancária está tudo bem, o casamento está maravilhoso, os filhos estão todos caminhando contigo para a igreja. Quando está tudo bem, eu quero dizer para você que é muito fácil dar glória a Deus, dar aleluia, exaltar o nome do Senhor. Mas como é a minha atitude quando essas coisas começam a faltar? Qual é o meu comportamento quando essas coisas começam a assumir diante de mim? Qual o comportamento que eu tenho, querido? Eu queria pedir a você em nome de Jesus. Jesus está dizendo para mim, para você: olha, às vezes nós passamos por privações, situações difíceis, e Ele olha para nós e fala: olha, o controle ainda está comigo. Por que está duvidando? Por que está preocupado? Por que está me incomodando? Use algo que eu já coloquei em você, use algo que eu já derramei sobre a sua vida. Comece a usar algo chamado fé. A fé é o firme fundamento. Eu quero dizer para você: repreenda o mal da família, repreenda o mal do trabalho, repreenda o mal da falta de fé, repreenda em nome de Jesus tudo aquilo que te afasta do Senhor, tudo aquilo que impede da impossibilidade de se tornar realidade. Porque o milagre para se realizar é pegar o impossível e fazer tornar possível. Pastor, e como isso acontece? Falta de fé. Sabe qual a maior arma que Satanás usa, André? Para poder fazer a pessoa perder a fé? A primeira coisa que ele quer fazer é afastar a pessoa da onde? Da igreja. Por quê? A fé ela vem pelo ouvir. A fé vem para onde? Ouvir o quê? Palavra. A primeira coisa que o inimigo quer. Pastor, quem passa por depressão? Quem não consegue ouvir a palavra. Quem se afunda no processo depressivo é pessoas que começam a passar pelo processo depressivo e ela não encontra nem força para reagir, para poder chegar, às vezes, na casa do Senhor, não consegue ligar um celular, não consegue fazer nada para ouvir algo que vem da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo ele vai tentar fazer com que isso tudo saia do alcance da pessoa, ou o próprio Deus permite isso para saber quem é e quem não é. É verdade. Eu queria que você saísse daqui refletindo essa noite. Um lago virou um mar revolto. O lago, a história vai dizer que as águas batiam sobre o barco e estavam inundando o barco, levando o barco a pique, afundar o barco. A realidade é que aquele barco estava indo de mal a pior. Sendo discípulo,
tendo a presença do Senhor, sendo servo de Cristo, e ainda assim o barco estava caminhando, aleluia, para o fundo do mar. Se Jesus não intervém, aquela situação ia caminhar para o fundo do mar. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, eu quero dizer que o mesmo Cristo que estava com seus discípulos nessa época, ele permanece conosco até o dia de hoje. Ele disse: olha, eu vou para o mar preparar uma morada, mas enquanto vocês não forem para lá, eu quero que vocês me representem aqui. Eu quero que você seja representante meu na tua casa. A tua família tem que ser exemplo, você no trabalho tem que ser exemplo, você na escola tem que ser exemplo. Eu quero que você me represente com autenticidade naquele lugar. Representar Cristo não é fácil, querida. Ser cristão significa ser pequeno Cristo. Você tem que representar Ele onde quer que você esteja. E a pergunta que eu faço para mim e para você: eu tenho representado a Cristo na minha casa? Eu tenho representado a Cristo no meu trabalho? Nos meus tratos, meus negócios? Eu tenho representado ao Senhor? Eu sou aquele que quer levar vantagem em tudo? São reflexões que nós temos que fazer da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso caráter. Saber se o caráter de Cristo está sendo forjado em mim. Se eu estou permitindo com que a palavra ela penetre no meu coração para, aleluia, para mudar tudo. Tem um louvor do Regis Danese que vai dizer: entra na minha casa, né? Entra na minha vida. Aí vai falar para estremecer. Amados, eu quero saber o seguinte: será que eu tenho permitido? Ou será que eu só permito com que a parte do Evangelho que me interessa comece a modificar a minha vida? Será que eu sou capaz, aleluia, de talvez modificar algo que eu gosto muito de fazer, e o Senhor começa a dizer: olha, você tem que parar, você tem que mudar a trajetória, você tem que abrir mão? Será que eu tenho permitido isso? Será qual tem sido o meu comportamento? Será que eu represento a Cristo quando eu estou na intimidade, somente eu e o Senhor? Quando eu estou no ambiente onde eu teria todo motivo e facilidade do mundo, porque ninguém está vendo? Será que lá eu represento ao Senhor? Tem um filme que, se alguém lembrou o nome, puder me ajudar, eu vou ficar grato. Tem uma parte do filme onde o rapaz é funcionário de uma empresa e o chefe chama ele e fala: olha, vai chegar um carregamento, e quando chegar o carregamento você vai receber uma quantidade de nota e vai assinar que recebeu outra. E eu preciso que você faça isso. Está surgindo uma oportunidade de um cargo maior aqui na empresa e eu preciso saber com quem eu posso contar. E aquele homem não deu resposta nenhuma, foi para casa, conversou com a esposa. Alguém já viu esse filme? Qual é a Corajosa, exatamente. E aquele homem vai para casa, fica perturbado com aquilo, conversa com a esposa. E ele, correndo o risco de ser mandado embora, ele diz: olha, no dia seguinte chega no trabalho e fala: olha, eu não vou fazer. E quando ele decide não fazer, começa uma pressão maior psicológica em cima dele. E aquele homem é surpreendido pelos chefes que estavam ali e falou: olha, você está aprovado para assumir o cargo de liderança aqui na empresa, porque a gente queria uma pessoa com o seu perfil. Alguém que colocasse talvez o seu emprego em risco, sustenta o seu lar em risco, mas não negociasse os valores que Deus implantou em você. Deus escolheu você para ser representante dele aqui na terra. Deus escolheu a mim. E às vezes a gente olha para dentro de nós, Diaconisa Roseli, e às vezes a gente olha, eu vou falar algo de mim, às vezes eu olho e falo assim: com tanta gente melhor, mais capacitada, né, André Luiz? Com pessoas que eu estou olhando aqui, né? Mais capacitado do que eu. E às vezes a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aquelas que não são, para confundir aquelas que acham que são. Eu quero dizer para você: já foi feita oração pela casa, já foi feita oração pela família. Eu quero pedir ao Senhor, aleluia, que nos leve para a nossa casa após esse culto, tendo a certeza de que, por pior que o cenário pareça estar, humanamente falando, eu quero dizer para você que o cenário está pronto para acontecer o milagre. Crente não passa por privação à toa. Eu conversava um pouquinho antes de vir para cá a respeito de um homem chamado José. E eu falava com esse rapaz, eu falei: olha, José não leu a sua história, né, Carlos? Para poder falar de José, de Jó. Hoje a gente fala e fala com tranquilidade, porque a gente sabe que foi uma privação momentânea e Deus honrou tanto a um quanto a outro no final. Só que eles não leram a história deles.
E Deus, amados, Ele não permite que nós leiamos a nossa história, só que nós temos que viver essa história. A Bíblia vai dizer que Jó se manteve íntegro e não, aleluia, se desviou da sua fé e conseguiu ter a sua vida restituída lá na frente, 10 vezes mais do que a palavra de Deus diz. A palavra vai dizer que José, quando ele recebe aquele sonho da parte de Deus, decide compartilhar com seus irmãos e com seus pais, a história vai dizer que os irmãos e os pais começaram a olhar para ele e desenhar dele. Só que a história vai dizer que José não negociou. Eu queria que nós saíssemos daqui essa noite tendo muito cuidado, porque às vezes o inimigo de nossas almas, a Bíblia diz que ele é astuto. Ele age de forma sorrateira e ele começa a se infiltrar. Ele começa às vezes a trazer algo que é ruim como se fosse bom. A Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final desse caminho é o caminho de morte. Nós temos que ter cuidado. Já contei uma ilustração aqui uma vez, que a gente não deve começar nada sem pensar em como isso vai terminar. Isso é trabalho, isso é relacionamento, isso é, aleluia, qualquer tipo de atividade. Nós temos que pensar em iniciar algo pensando como é que isso pode terminar. Quantos jovens perderam a sua vida? Sabe por quê? Porque às vezes o pai avisou, a mãe avisou, falou: olha, não é boa companhia para você. Aí ele não pensou em como isso poderia terminar. E o final da história foi disso: olha, infelizmente partiu porque estava no lugar errado e na hora errada. Só eu que ouvi isso aqui, eu tenho mais pessoas que já ouviram isso. Quantas pessoas boas já perderam a vida porque estavam no lugar errado e na hora errada? Só que a Bíblia diz que se eu sou discípulo, às vezes eu estou no local errado, estou na hora errada, só que o mestre, ele está comigo. E aquilo que talvez fosse para a morte, a Bíblia vai dizer que Deus ele transforma, aleluia, a maldição em bênção. E eu queria te convidar a se colocar de pé. Te prometo que é a última vez que você vai fazer isso hoje aqui na igreja, por pedido nosso. Aleluia. Eu queria fazer uma oração muito breve com você. Eu queria que você apresentasse ao Senhor. Em que parte do lago talvez você esteja andando, navegando. E eu queria que você apresentasse ao Senhor, aleluia, a real situação que você está vivendo. E eu queria pedir a você, olha, faça exatamente como aqueles discípulos fizeram. Procure o mestre, chame o mestre, acorde o mestre. E apresente exatamente, de forma muito clara, a real situação da sua vida. A área da sua vida que o vento está muito forte. Eu queria que você apresentasse ao Senhor nesse momento a área da sua vida em que a tempestade, aleluia, aleluia, humanamente falando, você vai olhar e vai dizer: olha, eu estou fazendo de tudo, mas eu sei que o final é de morte. Eu sei que o final é de destruição. Eu sei que o final é de desamparo. Eu sei que o final é de desemprego. Eu sei que o final é de divórcio. Eu sei que o final, olha, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aquele que estava no barco, ele está presente aqui hoje. Aquele que estava com os discípulos lá atrás, ele está com os seus discípulos nos dias de hoje. E ele diz: olha, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra jamais haverá de passar. Aqueles que esperam no Senhor, aleluia, há de serem recompensados. Eu quero dizer para você que não é, aleluia, nenhum trabalho do Senhor é vão, nenhum trabalho do Senhor é inútil, nenhum trabalho do Senhor fica, aleluia, sem recompensa do Senhor, sem ser recompensado pelo Senhor. Fale com o Senhor, sem silêncio, sem pensamento. Apresente para o Senhor o seu impossível. Apresente para o Senhor, aleluia, aquele vento que está chegando a sua paz, aquele vento que não te deixa dormir, aquele vento que não te deixa, aleluia, se concentrar no trabalho. Eu peço a você, em nome de Jesus, clame a Ele, porque ainda que pareça que Ele está dormindo, o vento e o mar lhe obedecem. Eu vou orar com você. Eu vou orar com você e eu queria que você, com toda a sua fé, saísse daqui crendo, aleluia, como foi dito pela nossa irmã Juliane, acreditando que ainda que lancem você na fornalha, o quarto homem está lá com você. Ainda que pareça, olha, é o fim, porque aqueceram 7 vezes mais. Aqueles que chegaram na porta da fornalha morreram somente pelo calor. Eu quero dizer para você que quem está com você não deixa que a chama te queime. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus tremendo, Deus glorioso. Pai, quantas das vezes, oh Pai, a situação que nós vivemos é exatamente essa, Senhor.
Exatamente essa, meu Pai, que a nossa irmã Juliana, Senhor, aleluia, trouxe aqui essa noite, meu Pai, esse texto, meu Pai, aonde, meu Pai, aleluia, o cenário é exatamente esse, Senhor. Às vezes, meu Pai, nós estamos obedecendo o Mestre, estamos andando com o Mestre, aleluia, estamos no ambiente que o Mestre está, Senhor, mas ainda assim o vento e o mar se levanta, ainda assim, Pai, as coisas começam a vir contra, ainda assim, meu Pai, aleluia, aquilo que era favorável começa a ficar contra, Senhor, e eu te peço, meu Pai, aleluia. Oh, Deus amado e bendito, eu já me disse para o Senhor uma vez, Senhor. E eu te peço, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus rico em misericórdia, Senhor. Mas eu te peço, meu Pai, sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Sobre a vida, meu Pai, de cada um de nós, meu Pai, que somos aqui por livre e espontânea vontade. Ninguém veio aqui obrigado, Senhor. Ninguém sai aqui forçado, ninguém foi obrigado com a ameaça de talvez perder algum benefício, ameaça talvez de apanhar, ameaça de se não, Pai, todos estão aqui por livre e espontânea vontade, entregando a Ti o nosso culto racional, o culto de vontade própria, o culto declarando, Pai, eu vim aqui para ouvir a Tua voz, eu vim aqui para ouvir o Senhor falar comigo. Despeça-nos agora, Senhor. Pai, se o cenário era de impossibilidade, é o cenário mais perfeito para acontecer o milagre. E eu te peço, meu Pai, que essa noite seja uma noite de milagre. Que essa noite seja uma noite de milagre, meu Pai, aleluia, na nossa mente, Pai. Tá? Porque às vezes a nossa mente, meu Pai, é o maior campo de batalha que nós enfrentamos. Às vezes a nossa mente, meu Pai, quando nós estamos com medo, a nossa mente faz a gente ver, pensar, suspeitar, pensar de tantas coisas que atrapalha o teu agir, porque a tua palavra diz que a fé é certeza. E às vezes a nossa mente coloca tanta dúvida. Às vezes a nossa mente, meu Pai, é o nosso maior inimigo, porque ela começa a duvidar, a pensar em tantas possibilidades, ó Pai, porque o cenário é contrário, o mar está revolto, o vento é forte, o barco está cheio d'água e parece, meu Pai, que não há mais solução. Só que quem está no barco é o Senhor. Quem está na casa é o Senhor, quem está na família é o Senhor, quem está no emprego é o Senhor, quem colocou o cargo foi o Senhor, quem abriu a porta foi o Senhor, e porta que o Senhor abre ninguém pode fechar, Senhor. E nós glorificamos a Ti, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Que ainda, meu Pai, que chegue em casa, no trabalho, na escola, ou em qualquer lugar, Senhor, ainda que o cenário pareça ser o mesmo, ele ou ela, Senhor, vai olhar e vai dizer, olha, eu sei quem está no barco. Não é motivo de desespero, porque eu sei quem está no barco. Eu sei que aquele que manda, aleluia, acalmar o vento e o mar. Eu te peço, meu Pai, que nessa hora, Senhor, oh Pai, o vento, aleluia, e o mar venha se acalmar na casa, venha se acalmar na família, venha se acalmar nos filhos, venha se acalmar na esposa, venha se acalmar no marido, venha se acalmar no trabalho. Ah, Deus amado e bendito ainda, Senhor, que o cenário seja, olha, a partir de amanhã você está desempregado. Quem está no controle de todas as coisas ainda é o Senhor. Seja conosco, Senhor. Seja conosco, Pai. É o que eu peço a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado. E esse é o Pai que está no barco, que chama-se Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pela confirmação da Tua palavra. Pai amado e bendito, e principalmente, Senhor, porque o Senhor está falando conosco essa noite. Desde o momento em que eu cheguei aqui, Senhor, não permita, meu Pai, que sejamos, ó Pai, como a irmã Lisete disse, Senhor, aquele que não quer, mas todos que estamos aqui nós queremos, ó Pai. Não somos religiosos, não viemos nesse lugar somente para bater cartão e dizer, olha, eu fui para a igreja, isso basta, não, Senhor. Nós viemos aqui, como foi dito aqui pela tua serva, Pai, diaconisa Lisete. Viemos aqui, Senhor, para aprender e aplicar, colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Seja conosco, Pai, continue com a misericórdia de nós, usando, meu Pai, pessoas como eu, Pai, pecadores, falhos, ó Pai, como eu, aleluia, para anunciar a Tua obra, anunciar o Teu reino. Pessoas, ó Pai, que se sentem incapazes como eu, Senhor, aleluia, mas que ainda assim, Pai, permanecem, Senhor, se esforçam no melhor de si, Senhor, para trabalhar para o Senhor, para não chegar no grande dia, olhar para trás e dizer, olha, eu podia ter feito mais, mas não fez. Pai, quantas pessoas estão olhando para a impossibilidade, estão dizendo que não podem por isso e por aquilo. E quando chegar no grande dia, eu vou olhar para trás e vou dizer, eu poderia ter feito muito mais. Mas vai ser tarde demais. Não permita, Pai. Se alguém entrou aqui assim essa noite, enxergando 1 milhão de dificuldades para trabalhar para Ti, enxergando, meu Pai, talvez que ela é incapaz, que ela não está pronta, ela, quando eu falo para a pessoa, que não está capacitado, Senhor, capacitada. Oh, Deus, coloca, meu Pai, em nome de Jesus, um desejo ardente no coração, Senhor. E que essa pessoa, meu Pai, venha lutar com todas as forças. Oh, Pai, contra todo eu, contra todo pensamento negativo, contra toda palavra contrária, contra todo pensamento do que vão dizer, do que vão pensar, Pai. Eu já ia terminar a oração, Senhor.
Pai, se o Senhor está falando com alguém aqui essa noite, Senhor, alguém, meu Pai, que está vendo os dias passarem, os anos passarem, e a situação que ela se sente é exatamente essa, falando: olha, eu já tenho tanto tempo caminhando contigo, e eu continuo sendo como aquele que Paulo vai repreender na carta de Paulo aos Coríntios, que vai dizer: olha, vocês são judeus, e ainda tem que ser alimentado com leite, não pode comer alimento sólido. Pai, ele estava repreendendo pessoas que tinham tempo, olha, não conheciam a palavra, eram crentes, ó Pai, e ainda assim não conseguiam entender de coisas espirituais. Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, deixarmos de ser carnais e que possamos ser espirituais. E aqueles, ó Pai, que reconhecem que são espirituais, Senhor, oh meu Deus, meu Pai, eles nos pegam o cenário pronto, eles nos pegam, meu Pai, está formado nisso, naquilo, eles se colocam, meu Pai, arrumado, não olha para trás e acredita que o Redentor vive. Pai, fortaleça pessoas, ó Pai. Se tem alguém aqui nessa noite, nessa condição, Pai, talvez você está falando comigo, mas se tem mais alguém, Senhor, aqui nessa condição, meu Pai, que poderia fazer mais, mas está deixando, meu Pai, o vento e o mar impedir que eles ajam. Pai, tem pessoas, ó Pai, gastando tanta energia com o caneco ou o balde, jogando água para fora do barco, onde poderiam estar sendo, aleluia, usado por Ti, Senhor. E eu te peço, fortaleça. Fortaleça, meu Pai. Eu espero que o Senhor esteja falando com pessoas aqui essa noite, despertando pessoas aqui essa noite, que às vezes, meu Pai, é tão fácil darmos desculpa, e desculpas, ó Pai, às vezes, que muitos, ó Pai, concordariam, mas quem fala comigo para fazer, quem me chamou para fazer, não foi aquele que ouve minha desculpa, mas é aquele, meu Deus, meu Pai, que me separou, aquele, meu Pai, que falou: vem. Pai, a Tua palavra vai dizendo que o Senhor Jesus, quando Ele estava escolhendo os discípulos, Ele ia lá, as pessoas ouviam falar dele, e Ele disse: olha, vem. Mateus abandona tudo e vem. Pedro abandona as redes e vem. João abandona as redes e vem. Lucas abandona a sua profissão e vem. Ah, Deus amado e bendito, quantos de nós, ó Pai, se formos olhar para a nossa vida, meu Pai, nós somos exatamente igual a Marta, tão preocupado com as coisas ao redor, tão preocupado com coisas passageiras, e estamos esquecendo das coisas espirituais. Fale os nossos corações, Senhor. Estamos aqui somente para ouvir a Tua voz. Pai, o Senhor trouxe quem tinha que estar aqui essa noite, Senhor, e falou o que o Senhor tinha para falar aqui essa noite. Que a partir de hoje, meu Pai, que seja um divisor de águas. Dia 4, terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Seja daqui para trás, Senhor, a minha vida de desculpa. Daqui para frente, a minha vida de atitude. Daqui para trás, Senhor, minha vida, Senhor, de morbidade. Daqui para frente, Senhor, uma vida de atitude. Seja conosco. Seja conosco. Seja conosco. Pai, se o Senhor falou isso com alguém aqui essa noite, que haja testemunho, Senhor. Não para edificação minha, porque eu não sei da vida de ninguém, Pai. Não tenho esse poder, não sei de nada, Senhor. A única coisa, meu Pai, que eu sei é que eu não sou nada, mas posso ser usado por Ti. Eu não sou nada, Senhor, mas posso ser usado por Ti, Senhor. Então continue falando conosco, com a nossa casa, com a nossa família. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Se assim você quer, concorda, diga um amém. E se for para Ele, dê uma linda salva de palmas.